Vamos começar o nosso próximo painel, mas é impossível não voltar com o termo que eu acabei de conhecer aqui e achei maravilhoso, tem conexão com o meu primeiro convite, que é o reflorestamento. Eu acho que é um termo que todo mundo deveria sair daqui pensando nisso. Acho que é um grande presente ouvir esse tema, esse nome, porque tudo que a gente está falando aqui no final é sobre conexão, né? Sobre se reconectar. A partir do momento que a gente, por motivos de mudança de cultura, começou a entender que nós não somos parte da natureza, né? E aí a gente começou a olhar a natureza com uma certa distância, a preservação lá da árvore, lá da fauna, da flora, a gente perdeu essa conexão que a natureza é a gente também, né? No final, a gente é bicho. Então a gente está falando da nossa própria preservação quando a gente está falando de cuidar da nossa casa. Não é só a casa dos povos originários, é a casa de todos nós. A gente falou um pouquinho aqui sobre justiça climática, entendendo que essas mudanças climáticas não afetam todas as pessoas da mesma maneira. Quando a gente vai para o próximo tema, que é finanças, é importante vir na sequência, né? Porque para fazer essa justiça climática a gente precisa de quê? Muito bem. A pessoa já sabe o que precisa. Então vamos conversar um pouquinho sobre finanças, mobilização de capital para transição climática e econômica, mitigação e adaptação. Esse painel é uma correalização do Pacto Global da ONU no Brasil e CDP. Bora compor a mesa, Rafael Telo, diretor de sustentabilidade da Ambipar, Gustavo Montesano, presidente do BNDES, Solange Ribeiro, deputy CEO da Neoenergia e vice-presidente do Conselho Pacto Global da ONU. E para mediar essa conversa, Rebeca Lima, diretora executiva da CDP América Latina. Muito obrigada. Muito obrigada a todos, bem-vindos ao nosso painel. É um desafio trazer um tema, às vezes, tão árido como finanças, principalmente depois de uma conversa tão inspiradora de justiça climática e o último painel antes do almoço. Né? Então já sabemos que vai ser um painel desafiador, mas muito importante. Né? Como foi comentado, a gente trouxe aqui hoje ao longo da manhã uma série de desafios, né? E as finanças climáticas, elas estão, né, no coração, elas de fato vão destravar e viabilizar toda a ação e ambição climática necessária para que a gente consiga implementar o Acordo de Paris e ir além. Né? Então, a gente está falando de adaptação, de mitigação. O Carlos trouxe o tema de Global Stock Take, que é um tema de contabilidade, que é muito importante trazer. Então, como as finanças elas estão no coração e elas vão, de fato, destravar e viabilizar todas essas agendas. E hoje aqui no painel que eu tenho a honra de moderar, a gente vai trazer um pouquinho alguns olhares, mas principalmente, né, como o setor privado pode utilizar finanças, instrumentos financeiros inovadores para conseguir mobilizar tanto capital interno quanto externo à organização, né, para viabilizar a transição climática. Então, acho que é importante trazer que a partir do momento que uma empresa, um setor privado, coloca uma meta net zero, na verdade isso nada mais é do que um instrumento que vai conseguir direcionar fluxo de capital interno à organização, né, para a transição climática, e esse é um papel muito importante que o setor privado tem, de um lado. Do outro lado, nós também temos o setor privado se articulando, né, não só por meio de advocacy, mas por meio de instrumentos combinados, tem se falado muito de blended finance, né, com outras fontes de financiamento que conseguem catalisar investimento externo à organização para conseguir também viabilizar a transição climática. Um relatório do ano passado, da Climate Policy Initiative, ele colocou que o financiamento climático precisa crescer pelo menos 5 vezes e atingir mais de 4,3 bilhões de dólares ano até 2030, para que a gente consiga de fato implementar o Acordo de Paris. Além disso, trazendo esse olhar que transcende a lógica de financiamento para a mitigação, a gente vê que historicamente ainda grande parte do investimento para a mitigação vem no setor privado, mas a adaptação ainda é majoritariamente
financiado por investimento público. Né, adaptação, justiça climática e as outras pautas aí mais vinculadas às questões sociais, de natureza. Então, né, com isso eu dou abertura aqui, né, ao nosso painel, convidando nosso primeiro painelista, né, o Rafael Tello, da Ambipar. E aqui, como eu comentei, as empresas que elas colocam metas de net zero, elas têm uma importância enorme na mobilização desse fluxo de capitais. E a Ambipar é uma das 39 empresas que aderiram ao compromisso, à ambição net zero do Pacto Global, né, o qual, inclusive, o CDP apoia, que tem a ambição de atingir uma redução coletiva de 2 gigatons toneladas, né, até 2030. Então, Rafael, nesse contexto, eu gostaria de perguntar, né, como é que a Ambipar tem se preparado, né, para descarbonizar o seu negócio, pensando tanto em engajamento interno quanto externo, né, à organização, utilizando as diferentes fontes de financiamento para essa transição de baixo carbono. E ainda, não sei se você saberia nos dizer qual que é a porcentagem, ou quanto e como a Ambipar tem investido em termos de CAPEX para inovação, né, de processos existentes em relação à transição de baixo carbono dentro da companhia. Obrigado, Rebeca. Bom dia a todos, ou boa tarde, não sei. Boa tarde. Agradecer o convite, né, do Pacto, com a satisfação a gente estar aqui, agradecer a todos vocês que vieram. Bom, como o tempo é curto, vamos lá, né? Eu queria começar primeiro falando da parte de financiamento interno, né? Você colocou um ponto muito importante, né, Rebeca? Da importância dos compromissos para que a gente tenha direcionamento, espaço para a gente poder atuar. Então, dentro da Ambipar, a gente definiu como a nossa ambição para essa década liderar a transição para uma economia circular e de baixo carbono. Então, isso fez com que a gente já tivesse esse compromisso, ser embaixador do movimento Net Zero, ser embaixador do movimento de conexão circular, justamente para a gente conseguir ter esse contato com as empresas, entender o que a gente precisa fazer para agir. Além disso, a gente colocou uma meta até 2030 de diminuir 50% as nossas emissões. Isso também foi importante, porque coloca para a gente essa obrigação de olhar entender como que a gente vai atingir esse compromisso. E a gente também teve um trabalho, né, um compromisso, e foi um trabalho nosso também, de compensar todas as nossas emissões. E isso foi muito importante, porque uma vez que a gente se compromete a compensar todas as emissões que a gente não conseguiu reduzir, a gente tem um benefício extra quando a gente faz uma ação de descarbonização, que a gente consegue também reduzir o tanto que a gente vai precisar gastar para fazer essa compensação, né? Então, isso foi a parte interna, né? Isso deu para a gente condições, tanto no nosso IPO, de atrair investidores que estão preocupados com esse assunto, que colocam isso nas consultas para a gente, e também até de ter acesso a recursos, né? A gente fez um Green Bond, até a Luísa está aí, agradecer o pessoal dela, o time dela lá do Itaú, que a gente fez esse Green Bond, e além de ter os compromissos ambientais neles, a gente também conseguiu justificar os M&As, né, que a gente fez dentro desse Green Bond também com empresas que estão comprometidas com os critérios de sustentabilidade que são importantes para a gente. Bom, aí eu vou para a parte do que a gente está fazendo, né? Então, com esse Green Bond, com esses recursos que a gente vem captando, a gente consegue trazer empresas para o nosso ecossistema. Então, a gente trouxe a Biofílica, né, que faz crédito de carbono, a Bumera, que faz reciclagem, né, a Drypol também, que faz reciclagem plástica, e tudo isso para reforçar esse nosso ecossistema de soluções na área de sustentabilidade. E aí, além dessas aquisições, quando a gente traz, a gente também tem investimentos que a gente faz. No último ano, a gente gastou 4 milhões de reais para fazer pesquisa. Então, a gente trabalha com o desenvolvimento de produtos que vêm de material reciclado. A menina dos olhos nossa é o EcoSolo, que pega resíduo da indústria de papel e celulose, transforma num condicionador de solo. Quando ele é aplicado nas florestas, ele aumenta a produtividade do solo e ajuda o solo a absorver mais carbono. Então, economia circular transformada em uma ferramenta para promover redução de gases de efeito estufa, né? E além disso, a gente vem trabalhando com melhorias internas. Então, a gente também, o nosso complexo em Nova Odessa, ele é 100% energia solar instalado no campo.
todos os nossos equipamentos lá de transporte de pessoas e de gestão de resíduos também é feito com energia elétrica, né? São veículos elétricos. E a gente, pouco a pouco, está trabalhando com outros aspectos do nosso negócio. Que acho que é o mais representativo foi o corredor sustentável que a gente fez. A gente fazendo parceria com um cliente e produtor de equipamentos, né, de veículos, a gente definiu uma rota, e a gente definiu que essa rota ia ser toda de gás natural. Então a gente tirou os caminhões de diesel que estavam operando, fomos para o gás natural. Aí tem que trabalhar a rota, falar com o cliente, achar um ponto de abastecimento, ver a autonomia, enfim. Não é fácil, mas a gente conseguiu colocar essa primeira rota em operação e isso deu para a gente confiança para agora a gente tentar uma segunda rota, agora com biogás. É o mesmo veículo, é o mesmo caminhão, só que aí a emissão, em vez de ser 15% a 20%, a gente está falando de 80% a 90%. E com isso a gente quer estimular toda essa cadeia que precisa evoluir para a gente poder avançar. Então, e aí o compromisso é esse, tendo que reduzir 4,2 por ano das nossas emissões, a gente vai ter que ir correndo atrás desses espaços para a gente conseguir cumprir esse nosso objetivo. Então, dentro da Ambipar é isso, eu falo que eu sou privilegiado porque o nosso negócio é sustentabilidade, então para mim é muito fácil conseguir explicar por que a gente tem que trabalhar com isso. Mas os mecanismos estão aí internos, o mercado está buscando projetos, então eu acho que, enfim, tem muito espaço até para quem não tem isso como seu core business, né? E eu acho que aí os outros panelistas vão saber falar muito melhor sobre esses outros instrumentos aí disponíveis. Muito obrigado. Muito obrigada, Rafael. O Rafael Ambipar trouxe um exemplo muito concreto de como uma empresa consegue acessar tanto capital interno como, né, externo e fazer essas combinações para conseguir implementar desde as práticas mais estratégicas até as práticas mais do dia a dia, né, que vão de fato no longo prazo conseguir fazer com que a organização não só atinja o net zero, mas amplie esse impacto. Né? E agora eu vou fazer uma pergunta, né, para a Solange, vice-presidente da Neoenergia. Energia, que é um tema tão relevante quando a gente discute transição para uma economia de baixo carbono, acho que principalmente, né, no contexto atual de discussões tanto na Europa, quanto no Brasil, quanto na América Latina, em relação ao investimento, principalmente em energia renovável. Né? E nesse sentido, já é sabido que a Neoenergia tem direcionado bastante investimento e esforço para essa transição energética, né, por meio de investimento em muitas soluções de energia renovável. E a gente gostaria de entender um pouquinho, Solange, como é que os resultados do novo relatório do IPCC que trazem, né, essa grande necessidade de energia renovável, eles impactam, né, o planejamento estratégico e financeiro da empresa. Se puder, por favor, trazer alguns exemplos também, né, práticos, né, desses investimentos, desses desenvolvimentos internos. Né, e também entender como é que a Neoenergia tem trabalhado junto com instituições financeiras para conseguir captar e mobilizar capital externo, né, tanto, né, nacional quanto internacional, para a implementação dessas práticas. Obrigada. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. É incrível aquele último painel que eu assisti, assim, essa semana eu participei de uma reunião do Caring for Climate, que o Paul Bowman falou, vamos mudar para Caring for People, né, que tem muito a ver, de fato, a coisa está muito junta e não existe essa questão do clima sem essas outras coisas juntas, como a gente tem falado aqui, né? E incrível ver, de fato, essas pessoas terem voz. De uma forma tão forte, cadê ela? Não está aqui agora, mas ela que efetivamente, Amanda, conta com a gente, que a gente certamente vai trabalhar nesse sentido. Bom, falando um pouquinho aqui, esse relatório do IPCC, a excelente palestra da Thelma, eu quase que dou meu tempo para ela, porque ela é incrível realmente, só mostra assim o que a gente já sabe, né? Que eu acho que essa é uma preocupação que a gente está agora. A gente já sabe que efetivamente o que precisa fazer, né? Todo mundo já sabe o que tem que fazer e o que precisa fazer. E que essa instabilidade geopolítica que a gente vive agora com a Ucrânia, com a questão da energia, que antigamente a gente falava que a energia renovável era importante para o clima, para a parte ambiental, agora é para a questão da segurança energética, né? Se a gente olha para trás, e se a gente tivesse feito isso antes?
investido mais ainda em energia renovável. No nosso caso, a gente já investe há bastante tempo, 20 anos praticamente. Então, assim, o mundo seria diferente. Então, de fato, as empresas, principalmente as empresas de energia, como falou o Rodolfo aqui, são extremamente cruciais nesse processo. Porque eu acho que a gente vai abrir espaço para exatamente fornecer a infraestrutura, não só de energia renovável, como também de redes, né? Que não esquece de falar de redes. Alguém falou aqui mais cedo da parte de eficiência energética, extremamente importante também, né? Para a gente exatamente viabilizar que os outros entrem nessa linha que certamente para o Brasil, apesar do Brasil o setor elétrico já ser extremamente renovável, no nosso caso 90% da energia é energia renovável, você tem a questão de viabilizar os outros setores. O Brasil tem uma situação ainda mais especial, porque quando a gente fala em frota, como você falou, eu até digo para os meus investidores, eu já tenho uma frota flex, né? Que já devia contar uns pontinhos positivos para isso. Como é que a gente consegue, a narrativa do Brasil, a gente trazer essas coisas para frente? Nós fornecemos energia para cerca de 20%, né, da população brasileira, então tem esse trabalho aí muito grande de trazer essa viabilidade. A nossa estratégia, aí de novo, ele falou para mim, a nossa estratégia é investir em energia renovável, em redes, em digitalização, em energia limpa e confiável, totalmente alinhada com essa necessidade atual. Então, assim, essa ampliação, quer seja através de recursos, inclusive de pesquisa e desenvolvimento, alguém falou aqui de um corredor verde, né? A gente fez um corredor que vai da Bahia ao Rio Grande do Norte, né? Agora estamos indo até Brasília, um projeto de P&D bem interessante, assim como hidrogênio verde, outras questões aí que tem um futuro muito importante para o Brasil, certamente até eu acredito muito no hidrogênio verde junto à política industrial, né? Como é que a gente pode fazer efetivamente um produto produzido no Brasil com energia renovável valer mais, né? Então, efetivamente, para que isso aconteça, o investimento é enorme, né? O investimento é 5 trilhões de reais até 2030 para poder você efetivamente chegar no mundo afora, então a gente vai precisar muito de você, sabe? Então, o nível de investimento que a gente precisa é absurdo, né? E o mercado, outro dia eu respondi uma pergunta assim, um papel inclusive dos bancos de desenvolvimento, né, nessa questão. Os investidores já perceberam que empresas que investem em sustentabilidade têm menos risco, têm essa importância fundamental. E aí a gente precisa o quê? Metas claras, mensuráveis, né? Que a gente possa efetivamente medir, botar todo mundo na mesma régua, nós e a Ambipar, e que o Gustavo possa olhar e dizer, ó, todo mundo está na mesma régua, que eu possa efetivamente comparar. A gente tem tido algumas experiências de muito sucesso, assim, com financiamento voltado para isso. O primeiro deles foi em 2021, o primeiro bond, né, o Green Bond do setor elétrico, foi cerca de 2 bilhões. Com o BNDES a gente fez o primeiro projeto para renováveis ligados à transmissão, exatamente para escoamento, porque todo mundo esquece da rede, mas que é super importante. Fizemos com a FC, aquele Super Green Loan, que inclusive a FC, você passa por um questionário assim, enorme, se você passar ali você vai bem lá na frente, então é efetivamente ligado a metas ESG. Então a gente já tem muito claramente, com bastante disponibilidade, não só a FC, também, por exemplo, o Banco Europeu de Investimento, a gente tem um projeto bem interessante com ele, ligados a metas de diversidade, que cai a taxa de juros, quer dizer, diversidade e também descarbonização. Então, eu acho que o negócio em si, quando a gente pula para outras coisas, mais ainda das oportunidades que você tem na descarbonização do Brasil, né, a questão da energia renovável, das soluções baseadas na natureza, o mercado carbono, né, efetivamente o mercado de carbono pode ser uma coisa extremamente viabilizadora, e essas todas são áreas que a energia tem investido, né, ao longo desses anos, e entende que é extremamente importante de fazê-lo. Então, o nosso negócio, estamos preparados aí para investir mais e continuar, né, na necessidade desse suprimento e praticamente trabalhar para cada vez aumentar a nossa ambição. A gente tem metas ambiciosas que envolvem
todos, não só a questão climática, como os outros, mas já estamos preparando para subir a barra, né? Porque você passa e já vê, já tenta subir a barra para frente, acrescentando outras métricas. E, efetivamente, o que eu tenho dito atualmente é o seguinte: já se foi o tempo das empresas trabalharem só para os shareholders, né? Hoje em dia tem que ser para todos os stakeholders. Inclusive, a Amanda, que eu depois vou conversar com ela aqui, exatamente essas situações. Por exemplo, nós temos metas na empresa para a questão racial, né, que eu acho que é extremamente importante para a liderança, para subir a liderança nessa questão. Então, assim, to make a long story short, não comer mais o tempo aqui, é uma área extremamente importante, a gente tem investimento, o setor elétrico é uma parte muito crucial para isso, e nós vamos estar juntos aí para certamente fornecer a energia renovável necessária, né, para descarbonizar a nossa economia, e com dinheiro aqui dos bancos, certamente, o Gustavo vai poder certamente falar um pouco mais para a gente de como é importante, né, essas métricas e como o papel. Outro dia eu estava num evento fora até e falei muito da importância dos bancos de desenvolvimento nisso, né? No Brasil hoje a gente já está um passo além, mas que foi muito importante no processo de energia renovável no Brasil. Obrigada. Muito obrigada, Solange. Solange já cantou um pouquinho a bola para o BNDES, mas ela também trouxe como os instrumentos financeiros que existem atualmente, eles já estão indo além da transição climática, né, inserindo aí as métricas sociais, de diversidade, né, e aí nesse sentido não teria como falar dessa expansão, né, da lógica de financiamento sustentável, não só para a questão climática, mas para outras métricas, sem, né, ter o BNDES aqui na mesa, né, que tem liderado a agenda e há mais de 50 anos, na verdade, já tem como objetivo principal financiamento de longo prazo, investimento em todos os setores da economia, né, e tem liderado os investimentos não só na agenda climática, mas na agenda de desenvolvimento sustentável, né, como inclusive o próprio nome diz. Então, nesse sentido, eu gostaria de perguntar para o Gustavo Montesano, CEO do BNDES, desde quando o BNDES ele tem atuado com linhas de financiamento direcionadas para a questão de mudança do clima, né, e quais são as possibilidades de financiamento para uma transição de economia de baixo carbono dentro do Brasil, né, e especificamente para o setor privado, né? Quando a gente olha para as empresas, quais são as oportunidades de captação, tanto no cenário nacional, né, quanto fora do Brasil, aí, no contexto estrangeiro, como a Solange muito bem colocou. Bom, obrigado, Rafael. Solange, prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos. Como você próprio disse, o BNDES está aqui há 70 anos. Né? O BNDES, redundantemente, é um banco de desenvolvimento. E quando a gente fala de desenvolvimento hoje, mandatoriamente você passa pela transição energética, você passa pela sustentabilidade. Seja no Brasil, no Egito ou no Japão, falando de desenvolvimento, você tem que falar sobre descarbonização da economia. Portanto, isso está no core da nossa estratégia, isso está no coração da nossa estratégia. Então, eu começo a minha resposta dizendo que tudo que a gente faz, absolutamente tudo que a gente faz, tem a ver com sustentabilidade. Se não tiver a ver com sustentabilidade, é uma grande pergunta de por que o BNDES está atuando naquele segmento. O banco não deveria estar atuando em coisas que não são, vamos chamar, desenvolvimentistas. E aí, falando um pouco da nossa estratégia, de forma didática, eu gosto de dividir essa segmentação, bem de forma simplista e não 100% correta, em 3 segmentos. O primeiro é geração de energia limpa, a gente falou bastante disso aqui. O segundo é eficiência energética, que o Rafael falou aqui bastante. E o terceiro, todo o mercado de offsetting, né, ou compensação, especialmente de soluções baseadas na natureza no Brasil. Então a gente fala de geração de energia limpa. O BNDES é o terceiro maior financiador de energia limpa do mundo, historicamente. E dada a vocação brasileira, a vocação nacional, a gente fala de energia hídrica, energia solar, energia eólica, é quase que a vocação do Brasil para fazer isso acontecer. O banco já tem um conhecimento notório de décadas disso, então aqui é basicamente acelerar, é turbinar o que o banco já conhece e mudar um pouquinho o jeito da gente fazer com hidrogênio, enfim, descentralizando o mercado de energia. Quando você vai para a parte de eficiência energética, todo o nosso foco de indústria é focado em eficiência energética e exportação de bens. Então a gente espera que a partir do ano que vem, o nosso objetivo é que 100% dos empréstimos do BNDES, isso é um negócio muito importante que a gente está divulgando aqui, 100% dos empréstimos do BNDES, a partir do final do ano que vem,
vão ter o Carbon Accounting, que a gente chama de bottom-up, o Carbon Accounting por projeto. Então, quando a Neoenergia estiver financiando lá no banco uma linha de transmissão, a gente vai ser obrigado a fazer uma estimativa do impacto de carbono daquela linha de transmissão no Brasil. Quanto ela consome de carbono para ser construída, para ser implementada, mas quanto ela tira do sistema ao ser colocada lá por 35 anos. Isso é completamente disruptivo. Por quê? A contabilidade de carbono hoje ela é feita muito top-down. Então a gente pega as carteiras do banco, os bancos vão funcionando de forma quase que inercial no dia a dia, no final do ano vai lá o auditor e conta o carbono do banco inteiro. A gente não quer isso, a gente quer que para cada empréstimo, um caminhão, uma rodovia, uma linha de transmissão, a gente tem primeiramente uma estimativa gerencial daquele impacto de carbono no life cycle do projeto. Isso parece algo simples que eu estou falando, mas é muito, muito, muito desafiador, tá? E com isso eu pego e transmito a necessidade de entender do aspecto climático no detalhe para a ponta da linha, para o meu operador, para a minha relação comercial, para o meu cara de risco, que hoje eles estão trabalhando sem enxergar isso, no final do ano a gente recebe um relatório do impacto de carbono da atividade deles. Então a gente quer mudar isso a partir A gente quer mudar isso a partir do ano que vem. É um desafio grande, é um desafio relevante para o banco, mas a gente acha que no impacto de eficiência energética e gestão do dia a dia do impacto climático vai ser bem transformacional. Isso vai tornar o desafio do banco desembolsar maior, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E a terceira linha de atuação é do mercado de offset, mercado de compensação, e no Brasil especialmente de soluções baseadas na natureza, porque a gente tem esse potencial de vocação natural. Então, financiamento de energia limpa, eficiência energética e mercado de offset e compensação. Eu diria que isso aqui resume 90% de alguma forma ou de outra da atividade do BNDES hoje. Então. E aí o que é a provocação que eu faço para vocês em relação à parte de financiamento? É o reflorestar mente. Então peço que vocês reformulem a forma que vocês olham o sistema financeiro. Assim como está tendo uma exigência, né, social e natural do sistema financeiro, pensar no stakeholder, é importante que vocês, quando olhem para o banco, naturalmente parem de pensar em dinheiro. Porque dinheiro é importante, é fundamental, mas não é a solução de todos os problemas. A gente hoje, para ter uma política de transição adequada, precisa de política pública, público-privada bem acordada. Precisa de projeto, precisa de conhecimento na ponta. Na última linha é o dinheiro. Porque se você bota o dinheiro sem conhecimento, sem política, sem projeto, uma coisa que vai fazer, piorar a situação climática global. Então o desafio nosso hoje no BNDES é construir mercados, é disseminar conhecimento, é abrir novas metodologias. E aí, por exemplo, que eu dou para vocês. A gente hoje está muito focado em fazer empréstimos com linked loan ASG, em que você varia a taxa de juros de acordo com metas socioambientais. É mais difícil eu desembolsar isso, dá mais trabalho, eu desembolso menos, mas cada empréstimo desse que eu faço a mais, eu desenvolvo mercados no Brasil. Pouca gente sabe, mas hoje no banco a gente está gerindo a maior carteira de concessões ambientais do planeta. São 15 milhões de hectares entre manejo sustentável e concessão de visitação turística, e se Deus quiser, a partir do ano que vem, incluindo crédito de carbono baseado na natureza para ser negociado. Quanto eu desembolso fazendo isso? Nada, mas dá uma trabalheira danada e eu estou abrindo um novo mercado. A gente lançou, por exemplo, agora 2 meses atrás, uma chamada de compra de crédito de carbono. Então a gente vai comprar 100 milhões de reais em crédito de carbono, recebemos 500 milhões de demanda de venda. Dá uma trabalheira enorme fazer isso. Quanto eu desembolsei até agora? Nada. Então, todos esses exemplos que eu estou dando é para mostrar que o Banco de Desenvolvimento ele tem que abrir mercados, ele tem que pensar em impacto e tem que pensar em toda, entre aspas, a cadeia produtiva daquilo ali funcionar. Então, assim, o reflorestar mente, ele vale tanto para a gente aceitar que a população indígena quer ser empresário, como a gente viu aqui, o índio tem que ser empresário baseado na natureza de forma sustentável, ele tem esse direito de querer e de vocacionar, como a gente viu aqui anteriormente, assim como os bancos têm a obrigação de não só pensar em dinheiro, mas para isso a gente tem que mudar um pouco a nossa cabeça de que a gente foi criada, de que, bota 100 bilhões aqui, 200 bilhões ali que vai resolver. Não vai resolver. Então, se você me pergunta, qual que é o grande desafio hoje no BNDES para fazer essa transição? Conhecimento. Eu, como CEO do BNDES, eu tenho estudado o tema profundamente há 4 anos. E eu conheço menos do que eu deveria conhecer. Os técnicos do banco são técnicos excepcionais, engenheiros, advogados, economistas, conhecem menos de transição climática e energética que deveriam conhecer. Por quê? A agenda é muito nova. E a gente não tem tempo de esperar o trainee daqui a 20 anos virar presidente do BNDES para isso acontecer. Não dá. A gente tem que conhecer isso agora.
E na hora que a gente começa a pensar de forma segregada, tem o engenheiro ali, o contador aqui, o advogado ali, no final da linha tem o cara de sustentabilidade contabilizando carbono e decisão política. Não, eu tenho que trazer para frente da minha linha produtiva. Então a gente se propôs um desafio de fazer o maior treinamento executivo que a gente acha do setor público no Brasil, no BNDES. Vamos treinar 600 executivos em 6 meses para ficarem capacitados na agenda de carbono, agenda climática, para poder criar produtos, operar. E isso tudo que a gente está fazendo é totalmente alinhado com o Ministério do Meio Ambiente e com o Ministério da Economia. O BNDES é um braço operador do governo federal. A gente está fazendo essa visão de futuro alinhado com o Ministério do Meio Ambiente, alinhado com o Ministério da Economia. Então, o reflorestamento ele vale tanto para o indígena que quer ser empresário, como a gente viu aqui, e a gente revê o papel dos bancos de desenvolvimento. E quando você olha os nossos pares mundo afora, isso que eu estou conversando aqui é uníssono. Todo mundo tem a mesma agenda. E o grande desafio, Solange, que a gente se coloca como grupo, né, como pares globais, é justamente a taxonomia. Então a gente tem reuniões recorrentes, né, anuais, né, a cada semestre, para trocar experiência, trabalhos conjuntos. E tem 2 tópicos que são prioridade nosso. Taxonomia de impacto, para a gente poder falar a mesma língua. E o segundo, soluções baseadas na natureza. Como a gente fazer a sociedade e o mercado, né, e nós todos aprendermos a, entre aspas, usar, no sentido positivo econômico, a natureza com as belezas que ela nos dá, não só de visualização e vida, mas de negócio. E isso hoje é negócio. Então, quando você está falando de acesso a capital, qualquer empresa, né, como foi o caso da MIPAR, que tem uma história que impacta de forma positiva o meio ambiente, está preparada para a transição climática, ela vai ter mais acesso a capital, vai ter mais acesso a investimento, vai ter mais acesso à oportunidade de alocar esse recurso. Se você perguntar para a Neoenergia, tudo que ela faz no dia a dia, 100%, tudo que ela faz está vinculado a isso. Então, nosso papel é apoiar esses setores da economia brasileira a usufruírem dessa vantagem competitiva, seja da energia renovável ou seja da solução baseada na natureza que a gente tem no nosso país. E para isso a gente tem que ter o quê? Disciplina fiscal. Por mais idiosincrático que pareça, se o governo chegar amanhã e sair gastando e investindo demais e não tiver uma disciplina fiscal, o custo desse pessoal aqui vai ficar mais caro. Então a gente vai atrapalhar a transição energética brasileira. Então, se a gente quer um Brasil sustentável e fazendo a transição, a primeira regra simples, regra de ouro, é ter uma disciplina fiscal adequada, coerente, que mantenha a previsibilidade, a sustentabilidade e a visão de segurança de longo prazo do custo do capital brasileiro, como foi feito nesses últimos 4 anos. E a segunda ressalva que eu queria fazer é muito cuidado com não pode isso, não pode aquilo. A partir de amanhã não vou financiar mais A, B e C. Mas aquela pressão para o BNDES parar de financiar isso, parar de financiar aquilo. A gente tem que ter humildade e consciência de que quem está recebendo financiamento lá na ponta tem alguma consequência social importante. Então isso tem que ser feito com muito cuidado, com muita paciência, com muita parcimônia, e para a gente evitar o que a gente está vendo em vários países do mundo, que durante anos vocacionaram-se muito ferozmente contra o financiamento de energia de fontes de carbono, como é o caso de óleo, como é o caso de carvão, e agora estão voltando atrás e financiando óleo, carvão, gás, nuclear, justamente porque erraram o pé no não fazer. Isso aí é muito, muito, muito perigoso. No Brasil a gente tem um pouco menos esse problema, mas é uma ressalva de ter muito cuidado do que não fazer. Então tem tempo ainda? Não, já acabou o tempo. 3 minutos? Então tá bom. Então só para fechar, eu vou passar a palavra para a Solange, que ela quer usar os 3 minutos. Fonte renovável, eficiência energética e offsetting de solução baseada na natureza. Conhecimento é fundamental, a gente não tem o conhecimento que a gente precisa hoje embarcado nas mentes de presidentes, diretores, executivos de banco, de empresa, não temos. Temos que estudar o assunto. E disciplina fiscal é fundamental para isso acontecer, e dinheiro não resolve tudo. É preciso de política pública, privada, alinhado, bons projetos para colocar o dinheiro com qualidade. Botar só dinheiro na direção errada, ele tem um efeito reverso, igual tomar remédio demais, né? Acaba fazendo mais mal do que bem. Então olhem para os banqueiros reflorestando suas mentes. Não pensem só em dinheiro quando olham para a gente, por favor. Só fazer um rápido comentário, que o Gustavo trouxe o ponto da capacitação. Importantíssimo. Nas universidades, o Pacto, cadê o Carmen? Aqui, o Pacto tem uma iniciativa que trabalha com as universidades, que eu participei de uma reunião impressionante. Se forma um cara em administração hoje, ele não vê nada desse jeito. Eu estou no conselho da PUC do Rio. A gente estava conversando sobre isso, por exemplo.
Então, não só nas empresas, como mesmo essa geração que a universidade leva um tempo. Acho que esse é um trabalho que a gente tem que buscar muito forte no Brasil. Tem que ser urgente. Não, é urgente, mas para quem está saindo da universidade, já sair com essa cabeça. Né? Então, assim, certamente esse é um trabalho enorme, porque falta, eu brinco que virou mosca branca, né? Gente que entende disso no mercado, porque não, a demanda está exatamente muito grande. A gente tem que capacitar o advogado, o engenheiro, o administrador, todo mundo assim. Você pega o eu brinco lá na empresa assim, entra todo mundo na sala, só sai quando entender isso. E a sala de aula, como é a sala de aula que eu vejo, assim, no meu caso, ir para a ponta, vai ver lá a implantação de uma linha de transmissão, de uma pá de energia eólica, vai conhecer lá uma aldeia indígena, vai conhecer da bioeconomia. Então, ir para a ponta, e acho que o Ambipar tem bons exemplos, já ajuda muito a gente a aprender esse E os desafios, assim, por exemplo, as metodologias não são simples. SBTI são dificílimas, né, para se colocar. Então, as adaptações são muito difíceis. Então, assim, é um trabalho grande e tem até que ter cuidado para isso não virar um bottleneck, né? Porque está todo mundo correndo, então vocês vão ter que trabalhar mais ainda nesse aspecto. O painel bom é assim, quando sai ligeiramente do controle. Rafael, senti que você quer comentar também. Só para falar. Não, porque a gente falou muito de educação, né? Mas a gente, na Ambipar, a gente pensa sempre, quando a gente faz parceria com as universidades, nos 3 pilares. Educação é importante, trocas, executivo ir na universidade, estudante visitar a empresa, isso é fundamental. Mas pesquisa também é importante, a gente tem que apoiar a pesquisa com esse olhar também, é muito importante. E extensão, fazer projetos de extensão, usando esse recurso, usando esse tempo, em prol de algo que vai ser benéfico para a sociedade, para a formação desses soft skills que precisam e hard skills que a gente precisa para trabalhar sustentabilidade, descarbonização, economia circular, tudo isso é fundamental. Então, vamos falar de educação, mas também de pesquisa e extensão. E para fechar, falta 30 segundos que eu sei. Eu esqueci de falar de Blended Finance. Blended Finance você mencionou e é um negócio completamente disruptivo, tá? Ele vai mudar a forma que a gente enxerga a filantropia conectada à transição energética. Porque a gente, como segrega tudo no mundo, tem o dinheiro da filantropia e o dinheiro for profit e separa os dois. Não, a gente tem que juntar. Então o G20, isso não anunciou semana passada, vai estar anunciando agora o Blended Finance Global Alliance, que é uma prioridade do G20 dos países emergentes. Está todo mundo consciente de que, tirando esse preconceito de separar A do B, rico do pobre, sul do norte, se a gente juntar o fundo perdido com o for profit na mesma causa, a gente vai fazer um impacto enorme. E o Blended Finance está no coração da nossa estratégia, estamos com uma chamada em aberto que teve 10 vezes demanda, mostrando que tem caminho. Mas aí tem que perder os preconceitos, né? A gente tem que quebrar de todos os lados. Muito obrigado, Gustavo, Rafael Espoleja. Gustavo trouxe vários aspectos, eu poderia ficar uma hora só comentando. Eu gostaria de trazer aqui só pelo menos uns 3 que me chamaram bastante atenção. Eu acho que o compromisso de pedir a contabilidade de carbono de todos os investimentos em projetos, né, para quem conhece o desafio, né, a complexidade que é conseguir de fato implementar isso, mas também, né, gostaria de fazer, né, uma congratulação, porque uma organização como o BNDES, com a escala, o alcance que tem, né, um impacto na ponta, do ponto de vista de, primeiro, né, entender e compreender esse impacto climático, né, e segundo, conseguir agir, é gigantesco, né? Então o BNDES, com a iniciativa, realmente tem um potencial aí de ganho de escala, né, enorme, né? Soluções baseadas na natureza, né, veio de maneira muito clara, muito explícita, e quando a gente fala de investimento em solução baseada na natureza, né, inclui sociobiodiversidade, né, inclui diversidade, inclui as nossas florestas, não só na Amazônia, mas em todos os biomas, como foi, né, comentado aqui. Né, e o Brasil, com certeza, tem muito a colaborar quando a gente fala de natureza. Né, e, por último, o ponto de vista de educação, ele é imprescindível, né, e é um aspecto que a gente chama de enabling conditions, né, que vai destravar toda a colaboração. Como o Gustavo muito bem colocou, investimento sozinho não é a solução. Né, foi trazido aqui questões vinculadas à política pública, né, questões vinculadas, né, a todo o arcabouço legal e jurídico, colaboração com comunidades tradicionais, né, conhecimento tradicional, colaboração com a academia, colaboração com a filantropia, né, então, de fato, educação e colaboração são elementos imprescindíveis para que a gente consiga aí avançar na agenda, não só de financiamento climático, mas entendendo o financiamento climático como uma das condições,
né, que vai permitir o alcance das metas do Acordo de Paris. Então, dito isso, eu finalizo o painel. Gostaria de agradecer, né, ao Rafael, Gustavo, a Solange e a todos vocês por estarem aqui com a gente, né, esperando o almoço, que finalmente vai chegar daqui a pouquinho. Obrigada. Para continuar no tema finanças, a gente recebe Gonzalo Munhoz, High Level Climate Champion na COP25. Por favor. Boa tarde, bom dia no Brasil. Realmente é uma honra estar aqui com vocês, quando o mundo está já olhando que o Brasil está. E eu quero falar um pouco do que tem acontecido nestes anos, em que o Brasil não esteve na altura do desafio, na altura da relevância que tem o Brasil, e como isso tem criado condições difíceis também para outros, também para as finanças climáticas globais. A verdade é que a esta altura a gente já teria que terminar de usar o termo climático. As finanças que a gente fala de finanças climáticas, as finanças ou a agenda de justiça climática, de gênero climático, querido, é central, não dá para continuar colocando esse sobrenome, né? Temos que falar de finanças, period. E o que nós estamos tocando agora tem que estar no centro das finanças, para todo mundo. Hoje é o dia de gênero. Não tem que falar de agenda climática de gênero, não, é uma agenda de gênero. Então, quer resolver as condições inaceitáveis de diferença de gênero. Mesma coisa com qualquer outra agenda que a gente está colocando aqui, o sobrenome climático. Nesse sentido, eu concordo e discrepo um pouco com o que o Gustavo falou, né? Estamos em um momento de sair de algumas tecnologias o mais rapidamente possível. Eu concordo em torno de que gera tensões e que essas tensões têm que ser resolvidas com a justiça que permite uma transição, isso que a gente fala de transição justa. E um pouco falando também do que o Rafael mencionou, a gente tem que fazer também uma transição justa para os banqueiros. As pessoas dentro das finanças estão confundidas, não sabem como podem fazer parte dessa agenda que já não é que se está construindo para o futuro, é a agenda de hoje. Então, gostei muito de escutar os colegas no painel anterior, colocando no centro a transformação cultural que tem que estar no centro da agenda financeira. A agenda financeira não pode acontecer sem a sustentabilidade no centro, e não tem sustentabilidade se você não enxerga os assuntos climáticos no centro. Quais são, obviamente, esses âmbitos que a gente tem que considerar na agenda climática e, portanto, na agenda financeira global? Vocês conhecem as tecnologias que estão aparecendo, tudo que tem a ver com não só a descarbonização, mas a necessidade de apoiar as tecnologias limpas, cidades limpas, melhor planificação urbana, o assunto do lixo, o assunto do lixo orgânico para diminuir o metano, obviamente o mundo agroflorestal, com possibilidades para aumentar a capacidade de captura. Mas olha, hoje nós estamos com uma campanha muito importante de sair, por exemplo, de Commodity Driven Reforestation. Isso tem que acontecer. Eu sei que é difícil, que tem que acontecer em um período. O que acontece com todas as pessoas que moram no entorno, que faz tempo estão vivendo em um ambiente que está sendo deforestado para o bem-estar deles? Bom, temos que encontrar o jeito de juntar esses dois mundos, que essas pessoas sejam parte da solução. O mundo inteiro está saindo do carvão, mas o mundo inteiro precisa sair dos combustíveis fósseis. Temos que sair do subsídio para os combustíveis fósseis. Quanto eu não sei se o dado que eu vou dar é preciso, mas acho que é 500 milhões de dólares por minuto que a gente está colocando em subsídio aos combustíveis fósseis. Esse é put the money where your mouth is. Não estamos fazendo isso. Estamos colocando dinheiro no outro lado. Estamos subsidiando ainda aquelas tecnologias das quais temos que sair.
e, portanto, a gente vai descobrir se somos inteligentes como espécie e somos capazes de fazer essas duas coisas que o Gustavo falou. Fazer essa transição de um jeito que não só não gere as dificuldades para essas populações, mas gere oportunidades para essas populações. Olha, isso está acontecendo em vários países do mundo, como oportunidades. Não falar daquilo que a gente vai perder, mas falar daquilo que a gente tem que ganhar nessa jornada. O que nós fizemos nos últimos 4 anos foi, primeira coisa, colocar no centro um objetivo comum. Esse objetivo comum não é que algum de nós falou, vai ser o objetivo que eu gostei hoje. Não, é o objetivo que a ciência está colocando no centro. A única oportunidade que temos é um mundo carbono neutral e resiliente antes de 2050. Todo aquele que não esteja comprometido com essa jornada está sendo parte do problema. E nós temos tido muitas pessoas sendo parte do problema, mas muitas pessoas que têm encontrado soluções para eles virarem parte da solução. Não necessariamente porque entendeu a ciência, não necessariamente porque o coração dessa pessoa virou verde, é porque as finanças lograram alinhar essas pessoas. As finanças estão virando a varita mágica do Harry Potter. Está conseguindo fazer coisas que nem o urso panda, nem os glaciares, nem a juventude conseguiu fazer. E também podemos ter uma fala se isso é o melhor ou não é o melhor, se a gente fica um pouco bravo. Para aí, cara, você tem que entender, você tem que sentir, você tem que puxar essa agenda porque você sente ela. Olha, não temos tempo para isso. Temos que ser pragmáticos. E nada melhor que as finanças. Quando as pessoas perguntam para mim qual é o one single solution que vai conseguir acelerar a trajetória, de novo, não só para a mudança climática ou as soluções climáticas, a solução para a sustentabilidade do mundo, essas são as finanças. Essa é a ferramenta que não só vai nos potencialmente levar a soluções, está hoje nos levando a acelerar soluções que faz pouco tempo a gente imaginava que eram muito difíceis de atingir. 2014, antes do Acordo do Paris, já estavam se agrupando algumas entidades do setor privado para avançar na trajetória que a ciência estava nos mostrando nesse momento, era 2 degrees. 2 degrees implica net zero 2065. Hoje estamos falando 1.5 degrees, net zero 2050. Eu sou parte das empresas B, eu falo net zero 2030. As minhas empresas estão nessa trajetória. Em 2014, existiam, quando se criou, vou usar o exemplo do Women Business, 12 empresas no mundo, 12, que falaram, topamos, vamos lá, as naturas da vida, né? Que falaram, vamos lá, a gente acredita, sabe, sente, e encontrou um modelo de negócio que ajuda a criar valor e criar prosperidade. Pouquíssimas empresas. Tá? Nunca melhor falado para esta audiência. A natura da vida. Hoje, temos a realidade é que já são mais de 12.000 empresas do mundo que estão nessa trajetória e não 2 graus, e não 1,5 graus. O que tem acontecido nesse processo? Quando a gente saiu do Acordo do Paris, estávamos falando ainda de as energias renováveis são os parásitos da matriz energética. Hoje, as energias renováveis são a única alternativa financeiramente viável e mais lógica em quase qualquer país do mundo. Saindo do Acordo do Paris, a Agência Internacional de Energia falava a gente vai continuar vendendo carros de combustão interna, inclusive na década de 70, 80 deste século. Hoje, a maioria das empresas automotrizes tem um End of Internal Combustion Engine Target, não depois de 2040, muitos deles 2035. Meu país, Chile, tem uma legislação para acabar com o motor de combustão interna antes de 2035. Olha o que tem acontecido, a aceleração das possibilidades em pouquíssimo tempo. Obviamente, aí temos um assunto de do que a tecnologia está nos permitindo fazer, mas muito do que as finanças têm permitido acelerar.
Obviamente eso acompañado de una mudanza cultural que tem acelerado y mucho también de legislaciones y lamentablemente la evidencia científica y la realidad de lo que nós estamos viviendo no mundo inteiro. No ano 2019, é que eu vou fazer um comentário. Se tivesse falado disso faz uns meses, seria politicamente incorreto, hoje é politicamente correto. Chile pegou a COP25 porque o Brasil não sabe, né? A COP25 era para ser feita no Brasil. Eu estou sonhando que o Lula vai chegar amanhã para falar que a COP30 vai ser no Brasil. O Chile pegou a COP no momento que o Brasil decidiu não fazer, e era mais ou menos no momento que a ciência falou o nosso objetivo é 1,5 graus, né? Net Zero 2050. E de novo, começamos em 2019, onde estão as empresas que têm conseguido recalcular, tipo Waze, né? Lembra que antes era 2 degrees, 2065, agora 2050, Waze falando, recalculando, cara, tem que acelerar, você não chega nessa velocidade. Bom, nos primeiros meses de 2019, um pouco mais de 3 anos atrás, tínhamos de novo 5, 10 empresas no mundo. O secretário-geral me ligou e falou: Gonçalo, você acha que você consegue 5 empresas que consigam se comprometer formalmente com uma trajetória de 2050? Eu falei para o secretário-geral, eu acho que 20 também. Eu estava pensando nas Big Corp, falei, 200 consigo. Chegamos à COP25 com quase 700 empresas comprometidas, das quais 500 empresas B com compromisso 2030. Hoje, como eu falei, são quase 12 mil. Todas elas comprometidas através da campanha Race to Zero. A campanha Race to Zero coloca um objetivo de acompanhar a ciência, se comprometer via SBTI 1.5. Não é que eu falo, cara, aqui estou eu gosto, conta comigo. Não, você tem que fazer um compromisso via SBTI, assinar formalmente com as Nações Unidas e ter um plano aprovado, que nós falamos 5 P's: Pledge, Plan, Proceed, Publish and Persuade. Ajudar também a que as políticas públicas avancem. Falamos também de Race to Resilience, que acabamos de lançar os breakthroughs do Race to Resilience, o Sharm el-Sheikh Action Agenda on Adaptation, um jeito para as empresas, o setor financeiro apoiar a agenda da resiliência. E dentro disso, o Glasgow Financial Alliance for Net Zero. Glasgow Financial Alliance for Net Zero é aquela campanha que junta donos de ativo financeiro, gestores de ativo financeiro, bancos, aseguradoras, provedores de serviços financeiros, todos alinhados com essa trajetória a 2050, Net Zero. Quando o secretário-geral me ligou, era 0. 2019, junho, 0. 0 money em essa trajetória. Setembro de 2019, a gente conseguiu agrupar 2 trillion dólares, 2 trillion dólares, 2 trilhões de dólares, se fala em português também, em espanhol tem que mudar, isso digo. Bom, 2 trilhões de dólares via o Net Zero Asset Owners, fundamentalmente fundos de pensão do norte da Europa. Estávamos felizes, tínhamos 2 trilhões de dólares. Chegamos na COP com 4,4. Uau, incrível! Um ano depois, quando a COP26 tinha que ser feita, que foi adiada pelo Covid, a gente não só tinha crescido no âmbito dos pension funds, dos asset owners, de 4,4 a 5, mas chegaram os donos dos gestores de ativo financeiro, Net Zero Asset Managers Initiative, com 7 bilhões. Nós tínhamos aproximadamente 13 bilhões de dólares comprometidos a essa trajetória. Um ano depois, em Glasgow, faz um ano, a gente já estava em 135 trilhões de dólares via asset owners, asset managers, banks, insurance companies and service providers. Hoje estamos quase em 150 trilhões de dólares. Eu sei que isso é mais da metade do dinheiro do mundo. Esse dinheiro do mundo está fluindo para aqueles compromissos que vão acompanhar, aquelas tecnologias, aqueles setores que vão acompanhar essa transição. E transicionando, vão sabendo daquelas tecnologias que a gente tem que deixar do lado, sempre via Just Transition, como o Gustavo mencionou. Tudo isso, a gente está really excited de ver como que vai acontecer no Brasil. Tudo isso aconteceu no momento que o Brasil estava olhando em cima do muro.
essa sensação que nós tínhamos, e eu vivi momentos bem tensos de precisar do Brasil, e não falo provavelmente com ninguém de vocês, porque vocês têm alguma coisa, vocês estão aqui, mas o Brasil ficando tímido, né? O Brasil ficando, não sei se nós podemos ser parte dessa agenda. Hoje o mundo está celebrando que o Brasil vai voltar nessa agenda e vai ofertar para o mundo não só, de novo, uma trajetória climática maravilhosa, uma trajetória da biodiversidade fabulosa. Olha que nós temos daqui a um mês a CBD, e vai ser central. Business for Nature, Task Force for Nature, Financial Disclosure, Science Based Network. Temos agora ferramentas que não tínhamos faz pouco tempo para também alinhar as finanças com a biodiversidade. Mas olha, mais importante é que a agenda de desenvolvimento sustentável do Brasil vai dar um respiro, um novo ar para a agenda de desenvolvimento sustentável do mundo. Eu agradeço muito para vocês, não sei de quem vocês votaram, não sei qual é o pensamento que vocês têm no político, e eu não quero falar de política. O mundo precisa do Brasil, o mundo precisa de vocês. Se empolgam, porque este é um momento de demonstrar essa agenda de desenvolvimento maravilhosa que vocês têm na mão, e isso vai fazer que o resto da América do Sul consiga potencialmente atingir o máximo potencial de desenvolvimento sustentável. Muito obrigado.